Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com um material publicado pela editora Vida. É uma teologia sistemática. Ela foi apresentada e ainda é apresentada, é comercializada no Brasil como teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. J. Rodman Williams. Paulo Romeiro declarou que trata-se de um marco para a literatura pentecostal brasileira. Na verdade, esse autor, J. Rodman Williams, ele é ligado ao movimento de renovação espiritual, chamado renovação espiritual, que envolve denominações que eles chamam de denominações religiosas que são históricas, por exemplo, os batistas, os metodistas, os presbiterianos e várias outras denominações, inclusive a Igreja Católica Romana, com o movimento chamado carismático. No início aí dos anos 1960, o movimento foi chamado de neopentecostal, de carismático, mas eles preferiram, com o passar dos anos, eles foram se distinguindo. Então tem a renovação espiritual, ou renovação, que você conhece através dos batistas renovados e da Igreja Presbiteriana renovada aqui no Brasil. O movimento carismático totalmente ligado à Igreja Católica de Roma e alguns grupos chamados neopentecostais, que nós temos alguns aqui algumas denominações bastante conhecidas no Brasil, ainda sob a liderança dos seus fundadores, considerando que é um movimento relativamente recente na história da igreja. Tá? O interessante desses movimentos e dessas teologias, nos Estados Unidos, essa chamada nova onda do Espírito Santo tem relação com um movimento chamado Avivamento da Rua Azusa. É um movimento que foi combatido no início do século XX, 1914, 16, por aí. É um movimento que foi combatido pelas autoridades americanas, por quê? Porque envolvia pessoas, pastores, de várias etnias diferentes, negros, brancos, latinos, e isso nos Estados Unidos era proibido. A lei sanitária, eles tinham uma lei com esse nome, a lei sanitária nos Estados Unidos proibia a aglomeração de indivíduos de etnias ou de raças ou de grupos étnicos diferentes no mesmo ambiente. Alguns usam essa aberração doutrinária da cultura norte-americana para tentar impugnar o chamado movimento pentecostal, dizendo que as autoridades combateram. As autoridades combateram as reuniões que incluíam. Lá, ainda hoje, parece que ainda existe, mas durante muito tempo, quando se tratava de grandes igrejas, cada grupo se reunia num dia da semana. Cada grupo, espanhóis tinha um dia da semana, negros tinha outro dia, e a comunidade norte-americana, que é a maior de todas, tinha lá o seu dia também. Esses são os Estados Unidos, assim era os Estados Unidos da América, um país segregacionista, não é só racista, ele é segregacionista, que separava. Parte dos pastores também, dos envolvidos naquele avivamento, não aceitavam estar sob a liderança de pastores negros, de homens negros, não aceitavam. Então houve um desmembramento, o combate das autoridades e também um desmembramento. Então eles reinventaram o movimento e eu chamo de avivamento branco. Muito do que chega até nós hoje, dependendo da região dos Estados Unidos, tem relação com isso. Até mulheres foram ouvidas. Olha que é uma sociedade bastante conservadora religiosamente nesse aspecto. Eles paravam para ouvir até mulheres. Então, tem algumas mulheres, várias mulheres no movimento carismático ou pentecostal de renovação norte-americana, invariavelmente brancas, invariavelmente nessa parte do país que eu chamo de avivamento branco. Você não vê
nenhum negro, muito embora o movimento da Rua Azusa envolvia grupos que eles chamam lá de afro-americanos, tá? Tem questões políticas, ideológicas, raciais, sociais, tem muita coisa a ser retirada, a ser assim explicada através da história para que você consiga observar o agir do Espírito Santo. As coisas nem sempre são tão simples assim. Uma coisa que eu sempre achei interessante assim, que eu não conseguia entender, por exemplo, os batistas renovados, eles não se identificam de maneira nenhuma com, com o grupo originário de pentecostal, que são as Assembleias de Deus. Alguns pastores, alguns grupos até partilham, até comungam entre si, mas de um modo geral eles falam da renovação espiritual como se fosse algo exclusivo, como se fosse algo único. Eu li a obra do doutor aqui, J. Rodman Williams, não me impressionou, não me empolgou, ele é um pensador, salvo prova em contrário, que trabalha sob uma perspectiva reformada, usa também uma retórica que é muito comum entre os teólogos reformados, principalmente os mais antigos, né? Uma retórica. Então, para você compreender com clareza, você precisa ter algumas noções. Primeiro, amar a Bíblia, a palavra de Deus. Alguma conceituação de filosofia, algo entre o platonismo e o aristotelismo. Tá? E o tomismo, Tomás de Aquino, não dá para fugir dele. Eu não sou fã, mas não dá para fugir porque ele muito influenciou. E um tal de Immanuel Kant também, que é muito apreciado pelos teólogos reformados e protestantes. O outro elemento que você precisa se dar conta são os elementos da arte retórica, a boa apresentação, a arte de convencer, de seduzir, de trazer para o seu lado, de desconstruir as afirmações do seu oponente. Para que saber isso? Para poder dar uma limpada no texto e saber quando é necessário e saber quando é desnecessário e procurar saber também quando estão tentando te enganar. Não diria que a intenção desses homens é enganar a quem quer que seja, mas convencidos da verdade segundo a sua própria perspectiva, eles não têm nenhum pudor em atropelar quem quer que seja. É isso que você precisa saber. E eles são até bastante generosos. Se você pegar alguns teólogos mais antigos, eles eram impressionantes. Eu dei uma lida aí numa obra de não sei se é o Bavinck, ele é holandês, né, da Igreja Reformada da Holanda. Ele simplesmente, assim, em algumas argumentações, ele escreve como se estivesse pregando, que é fascinante. Ele devia pregar como ele escrevia, né? Escreve muito bem, é impressionante, mas ele usa argumentos da seguinte maneira. Quando ele se depara com um ponto que é questionado por adversários, ele diz assim, em relação a isso, discordam os satanistas e aí dá o nome de um outro grupo religioso. Assim, na cara dura. Quem discorda dele, ele chama de satanista. Tá? Ele chama de filho do diabo. É impressionante. É impressionante isso. Você fala assim, como é que esses homens se valiam desses argumentos tão grosseiros? São elementos de retórica. É o que retornou hoje de uma forma muito... retórica, é isso aí. É tentar impressionar os seus, é tentar manter, é tentar silenciar o que questiona. Quando um pastor fala assim, os satanistas discordam de mim, pronto, acabou. Quem é que vai perguntar alguma coisa para ele? Quem é que vai se colocar no grupo dos satanistas? Tá? E são elementos de retórica, são comuns hoje em dia. Não sei quem convenceu esses homens de que ofender, insultar, provocar é algo válido, mas é assim que a história apresenta. Então, há um quê disso, há um forte quê retórico na obra aqui do Rodman Williams, mas é uma obra de teologia
boa, é muito boa. Eu li, não me impressionou, não acrescentou nada às outras perspectivas, né? A não ser você ver que é possível e haver discordância em pessoas que participam aparentemente do mesmo movimento, muito embora eles não se identifiquem uns com os outros, né? Os renovados não são pentecostais, os neopentecostais não são renovados, os reformados não aceitam os carismáticos discordam dos protestantes. O cristianismo se tornou isso, né? O cristianismo se tornou esses vários grupos, essas várias condutas, esses vários pensamentos. Em alguns momentos, eles até se esquecem de Jesus Cristo. O nome original da obra é Teologia da Renovação. Ele se apresenta como um dos líderes do movimento de renovação espiritual. Então, é uma teologia da renovação. Por uma questão de mercado, a editora Vida publicou no Brasil como Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Por uma questão de mercado, porque os pentecostais são em grande número no Brasil, né? Inclusive o movimento pentecostal das Assembleias de Deus, que teve início em Belém do Pará, ele teve início com a chegada no Brasil de missionários suecos. Não eram americanos, eram missionários suecos que estiveram em Belém do Pará, trazendo esse movimento. E foram educada e respeitosamente convidados a se afastarem da igreja naquela época, porque a igreja não aceitava esses ensinamentos. Aí eles fundaram a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus de Belém, que fica em Belém do Pará. Ainda está lá, é uma igreja viva, é uma igreja atuante, é chamada a Igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Igreja Mãe por ser a primeira Assembleia de Deus no Brasil, e de lá foi se dividindo e se tornou o que não é uma denominação, é mais uma associação de denominações que usam o título Assembleia de Deus. Então, não existe uma Assembleia de Deus no Brasil, são várias Assembleias de Deus, tá? São várias convenções que se unem numa convenção geral. É uma união fraterna, como se fosse uma aliança. Os líderes, alguns deles ainda estão vivos, mas são mais assim, no finzinho. É claro que não os que começaram, né? Os que eram criança ao longo desse movimento aí, mas tem uma liderança ainda viva que atravessou mais de 50, 60 anos, 70 anos nessa vida de fé pentecostal, de fé cristã pentecostal. Nós vamos usar também o material aqui do Dr. Rodman Williams, seguindo aquela premissa de que não é educado falarmos da nossa própria cabeça, a menos que os nossos pensamentos estejam em foco. Outros escreveram melhor do que outros, né? Alguns se tornaram expoentes, e nós não só podemos, como também devemos usar esse material. Até hoje ninguém me convenceu, eu não consigo dizer que tudo que foi escrito eu concordo. Em relação a qual autor? A todos. Porque o objetivo, entre um dos objetivos, é validar teologicamente o movimento, é uma tentativa de unificar doutrinariamente o movimento, e uma tentativa também de assumir a liderança do movimento no sentido de dizer o caminho que deve ser seguido. Nesse aspecto, o movimento chamado Renovação aí tá sem dizer a que veio, tá? Conhecemos a história da renovação entre os batistas, entre os presbiterianos, mas está num momento de transição e sofre o mesmo que sofre todas as demais denominações religiosas no Brasil. Não investiram na formação de novas lideranças, então enquanto alguns simplesmente não desaparecerem, não haverá uma renovação. E nesse processo aí, nessa tensão, as igrejas mais têm perdido do que acrescentado, né?
vão se dividindo, vão se retalhando. Alguns querem manter aí uma postura que consideram a mais adequada ou correta, e as divisões estão aí. Isso é perfeitamente comum, e eu especialmente não considero equivocado, eu considero relativamente bom. Imagina milhões de pessoas sob uma mesma direção, um mesmo indivíduo, um mesmo grupo, movimentando socialmente, politicamente, economicamente, milhões de pessoas em nome da fé. De fato, isso não pode, isso não deve acontecer. A fé de todos é a fé em Cristo Jesus, mas a liderança deve ser a condução do Espírito Santo. E isso, cada qual deve dar evidências da sua comunhão com o Espírito Santo. Estamos seguindo o que fala o apóstolo Paulo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Esse texto nos dá a ideia de que o apóstolo Paulo temia que a igreja de Corinto fosse conduzida a práticas comuns nas religiões idólatras que eles tinham conhecido antes da sua decisão por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo parece apontar que o uso não correto, fora dos propósitos estabelecidos pela Escritura, pode ser uma maneira de levar o cristão a afastar-se da verdade do Evangelho. Mas isso aí nós vamos tratar oportunamente. Títulos e símbolos do Espírito Santo, segundo o Dr. Rodman Williams, o Espírito da Verdade. Eu sempre me refiro ao Espírito Santo como Espírito de vida e ressurreição, que são sinônimos, tá? Espírito, vida, ressurreição, mas é uma expressão que me faz bem. Procurando nas Escrituras, nós encontramos o Espírito da Verdade, o Espírito de Santidade, o Espírito de vida, o Espírito de adoção, Espírito da glória, Espírito eterno. Referências ao Espírito Santo. O Espírito da Verdade, no Evangelho de João, disse o Senhor Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ou outro advogado, ou outro consolador, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. A segunda referência é quando vier o Consolador, ou advogado, ou o ajudador, ou o conselheiro. São palavras aqui que podem ser traduzidas o nosso tradutor coloca paráclito, alguns falam paracleto, mas todas significam isso. Diz aqui, segundo, quando vier o ajudador, o consolador, que vos enviarei de junto ao Pai, o Espírito da Verdade que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E terceiro, quando o Espírito da Verdade vier, ele vos guiará a toda verdade. O Espírito da Verdade é o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas no que diz respeito à fé. Todas as coisas no que diz respeito a permanecer em Cristo. Todas as coisas voltadas para uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus, uma vida que reconhece que o sentido, que o propósito, que o valor da existência humana é glorificar a Deus, é a glória de Deus Pai. Nós existimos, nós vivemos para louvor da glória de Deus, tá? Vos ensinará toda a verdade não significa que o Espírito Santo ensinará todas as verdades em relação ao conhecimento humano, tá? Se você quer advogar, você precisa estudar, você precisa se preparar. Se você quer ser um engenheiro, se você quer ser um professor, se você quer ser médico, arquiteto, químico, se você quiser ser pedreiro, mestre de obras, encanador,
você precisa se preparar, você precisa aprender com quem está disposto a ensinar e dedicar-se aos estudos, ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento. O Espírito Santo não fará de ninguém um mecânico de automóveis. Você precisa estudar mecânica de automóveis para trabalhar como mecânico de automóveis. Você começa como um aprendiz e você pode rapidamente se tornar mecânico, tá? O Espírito Santo não isenta o cristão do trabalho, do estudo, da dedicação, da busca constante, do desejo consciente de saber e de aprender. Nisso, nos entristece muito que muitas denominações cristãs tenham abandonado aí o trabalho editorial. Tenham abandonado. No Brasil, inúmeras denominações não possuem produção literária. Não possuem mais nenhuma produção literária. Nós temos aqui as grandes editoras no Brasil, muitas delas aqui têm sua origem no mercado norte-americano, algumas vinculadas a grupos religiosos, né? Alguns escritos entre os batistas, os presbiterianos têm uma casa publicadora, é mais voltada para... tem muita tradução, né? Muita tradução, e alguns aí conseguem escrever, publicar e lançar o seu material. As Assembleias de Deus estão todas vinculadas à casa publicadora das Assembleias de Deus. E algumas igrejas reformadas, aí, renovadas, mantêm uma produção literária pequena. O fato é que todas elas têm um quê de censura. Não se usa essa palavra. Fala a adequação doutrinária. Se ofende os princípios doutrinários, se ofende um ou outro princípio, aquele material invariavelmente é cortado. Eu fiquei contente de ver a Assembleia de Deus publicando algum material de escritores, pastores que são de uma linha teológica chamada reformada. Qual é o problema dessa censura? É claro que você não cria uma editora, você não investe na produção literária para publicar o material do outro, do concorrente. Isso é simples, é óbvio. Mas não é disso que eu estou falando. As pessoas não são obrigadas a publicar tudo, né? Os metodistas têm as suas publicações, os luteranos têm a sua publicação, os católicos têm as suas várias editoras, e aí em alguns momentos eles se unem, às vezes, para publicar um ou outro material. Mas qual que é o problema dessa suposta pureza doutrinária? É um enfraquecimento. É um enfraquecimento da formação da liderança e da juventude. Esse assunto não se toca nesse grupo. Ou, como eu expliquei aqui, o elemento de retórica, né? Isso é uma mentira, isso acabou, isso não existe. Aí vem outro e fala, não, existe isso tudo e mais isso ou mais aquilo. E cada um fica no seu círculo, na sua mente, e o risco de uma deterioração, ele existe. Ele existe. O confronto, o debate, o questionamento, a seguir aí o pensamento que a Bíblia apresenta sobre os bereanos, é um ótimo caminho. Analisar as Escrituras. A teologia sistemática não é substituto da palavra de Deus. A teologia sistemática é um esforço gigantesco através da história do cristianismo de produzir material doutrinário de fácil acesso aos cristãos. E esse modelo adotado pela fé cristã ao longo da história, ele segue aí o padrão grego, na verdade, né? Grego, romano, essa sistematização, essa ordenação, é como que um caminho meio que jurídico, como que formando uma jurisprudência a respeito. Tem esse caminho, tem o outro caminho, que é o caminho chamado sabedoria. Sabedoria e filosofia são sinônimos. Algumas mentes têm uma grande facilidade na ordenação sistemática do conhecimento. Algumas pessoas vão ler uma obra sistemática e vão repetir aquilo com... É isso, achei. É o que eu precisava. Outros não.
outras mentes terão dificuldade, outras mentes têm uma, uma facilidade maior com a perspectiva da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é o uso do conhecimento conforme a necessidade, conforme a circunstância. Estamos falando de fé, estamos falando de dons espirituais. Podemos tanto recorrer ao material histórico das obras de teologia, como também podemos recorrer ao que foi registrado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, o que o Espírito Santo decidiu manter como revelação na palavra de Deus, a revelação escrita. Alguns têm uma grande facilidade de compreender através das escrituras. É uma facilidade, é uma questão de mente, é uma questão de estrutura do pensamento, é uma questão da maneira como a pessoa reflete. Algumas pessoas conseguem puxar através da história, da revelação, para a atualidade dentro dos limites proporcionados pelo Espírito Santo. Tá bom? A teologia sistemática não é e nunca será substituto para a palavra de Deus, mas ela é uma referência para moldar o pensamento. A sabedoria é um dom de Deus. A sabedoria, em termos de dons espirituais, ela também existe, tá? Mas não é assim tão de graça como as pessoas pensam, tá bom? O preço foi pago em relação a tudo, mas é preciso haver uma dedicação constante. Por muito tempo eu não liguei muito para esses estudos de dons espirituais, porque não entendo serem fatais para a fé cristã, tá? Dons espirituais não conduzem à eternidade, mas dons espirituais são importantes para o serviço cristão, para que ninguém levante a voz contra o nosso Senhor Jesus Cristo no dia do juízo, dizendo para ele: em teu nome fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. Os dons espirituais eles têm o propósito de revestir e de capacitar. Esse autor aqui, ele fala muito do Espírito Santo como capacitador. O objetivo dos dons espirituais é equipar para o trabalho. Equipar para o trabalho. As coisas de Deus para a glória de Deus, através da eficiência ou da fruição, que alguns usam, do Espírito Santo, vivificando aquelas verdades, trazendo vida. O espírito de vida, o espírito da verdade, o espírito de santidade. O Espírito Santo, o espírito da verdade, ele sempre conduz aquele que é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo. O Espírito Santo testemunha acerca de Jesus, o Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de vida, o Espírito de ressurreição. João fala aqui. Antes, João havia afirmado que o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Segue-se, então, que o Espírito da verdade testificará. Ele testificará de mim. O Espírito não falará de si, dará testemunho totalmente da verdade encarnada em Cristo Jesus, da verdade encarnada que é Jesus, o Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo não é o espírito de confusão. O Espírito Santo não é o espírito de ira. O Espírito Santo não é espírito de revolta. O Espírito Santo não é espírito de violência. O Espírito Santo não é espírito de morte. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nesse ponto, paramos aqui com a introdução do Dr. Rodman Williams na sua Teologia da Renovação. Importante dizer que ele sempre usa a expressão aqui, uma expressão que eu achei bastante interessante. O Espírito não falará, dirá testemunho. Ele usa uma expressão que o identifica como um retórico, um pensador retórico, tá? Além disso, o próprio João antes havia afirmado que o próprio Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Segue-se então, fica estabelecido, é óbvio. Essas palavrinhas aqui, elas são elementos de retórica, é uma maneira de
de te conduzir ao pensamento do autor. Ele sempre estará puxando você para a perspectiva que ele apresenta. Apresenta muito bem, diga-se de passagem, é muito bem escrito. Não me impressionou porque algumas coisas eu não consigo concordar. Por que eu não consigo concordar? Porque ninguém conseguiu explicar tudo. Ninguém decifrou a mente de Deus. Ninguém decifrou a mente de Deus. Siga o autor de teologia que você quiser seguir naquilo que for para a edificação da sua fé. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.